Um presságio de que o caos está próximo. É o fim de um reinado. Terríveis tragédias estão para acontecer. Fome, escassez, doenças, terremotos. Na Idade Média, o medo dos cometas chegou ao seu auge. Quando um cometa aparecia marcando algumas noites, acompanhava de muito, mas muito apavoro. Isso porque, nas vezes anteriores, coincidentemente, esses dias com a presença de um cometa no céu foram acompanhados de momentos difíceis para essas civilizações, que enfrentavam a morte de reis ou doenças contagiosas que mataram muitas famílias. Dentre outras tragédias que deixaram esses traumas marcados com a aparição de cometa. E na presença do cometa Halley não foi diferente. Halley, o nome do cometa mais famoso de todos. Talvez você nem saiba o nome de outro cometa além do Halley, mas relaxa, é normal. E faz sentido ele ser o mais popular entre os cometas, até porque ele carrega uma história bem interessante. E é provável que algum familiar seu já tenha visto esse cometa no céu, ou pelo menos saiba da existência dele. Esse cometa aparece e depois some em um intervalo de 76 anos. Isso significa que ele é um cometa periódico. E quem descobriu isso? Edmund Halley. Um inglês nascido em Londres em 1656 foi criado em uma família rica. Filho de um fabricante de sabão que, com uma boa disposição financeira, comprou uma variedade de instrumentos e observações astronômicas para o jovem garoto, o qual desde muito novo praticava astronomia amadora, apontando seus equipamentos para o céu. Aos 17 anos, Edmund Halley entrou para a Universidade Queen's, em Oxford. Familiarizado com o céu e suas estrelas, aos 19 juntou-se com John Flamsteed, um astrônomo real britânico, para trabalhar com observações em Greenwich e em Oxford. E no ano seguinte, durante seus estudos, Halley observou e relatou uma ocultação de Marte, que é quando Marte, durante seu deslocamento no céu, passa exatamente por trás da Lua durante alguns minutos, e a gente não consegue ver ele, que fica ocultado atrás da Lua, e depois reaparece do outro lado dela. Um evento que hoje nós podemos prever facilmente quando vai acontecer, graças aos frutos desses matemáticos como Halley. Mas que na época só era possível de observar se você fosse pego de surpresa, ou no máximo se tivesse uma boa noção dessa possibilidade e se viesse observando nos dias anteriores com muita atenção e delicadeza, tentando prever por equações, o que bem provavelmente deve ter feito o garoto. E só como recordação, um evento desse já foi registrado aqui no X-Saturn em 2020 e eu transmiti ao vivo lá no Instagram, Marte sendo ocultado pela Lua. Se você estava lá com a gente, acompanhou esse dia, comenta aí para eu saber. Voltando a essa história, a observação de Halley marcou o início de seu caminho ao sucesso, sendo então proposto a se mudar para o hemisfério sul para refazer suas observações de estrelas, aos quais ele vinha catalogando, só que dessa vez do outro lado do mundo. Ideia essa que foi financiada pelo seu pai e pelo rei Charles II. Seus próximos trabalhos a essa altura já contavam com o apoio de pessoas importantíssimas, como o rei e Jonas Moore, presidente da Royal Society e fundador do Observatório Real. Daí em diante, Halley soube aproveitar o seu talento e suas oportunidades, e utilizava dos estudos de Isaac Newton para explicar o que constatava em suas observações, como por exemplo, o movimento dos planetas. Dessa simpatia com os estudos matemáticos de Newton, floresceu essa amizade entre eles. Por essa linha de trabalho, Halley ficou marcado pelos títulos de astrônomo e matemático. Agora que você já conheceu a pessoa por trás desse nome, vamos falar do cometa. Mas antes disso, já deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E então, no ano de 1682, o agito acontece. Novamente, um cometa aparece no céu, trazendo de volta o que restou do terror de alguns, só que dessa vez trazendo junto algumas questões que nas mãos de Halley virariam respostas. Halley ficou intrigado com esse cometa. Como pode algo no céu aparecer do nada e não ser explicado? E pior, algo que vinha aterrorizando desde camponeses até reis. Como alguém que vivia olhando para o céu, estudando e catalogando tudo que via, pudesse ser surpreendido por uma aparição que não pudesse ser calculada. Halley então foi pedir a opinião do matemático, físico, astrônomo, seu amigo Isaac Newton. Newton respondeu que já estava observando esse cometa pelo seu telescópio e que, por sinal, o telescópio que Newton utilizava era um modelo desenvolvido por ele próprio, que foi batizado de newtoniano, que conhecemos também pela definição de refletor, o modelo que utiliza a reflexão de um espelho para ampliar a imagem visualizada, assim como tem alguns vídeos de review aqui no canal. Esse modelo de telescópio é o mais popular desde a linha amadora até a linha profissional, e é também a tecnologia utilizada por muitos dos mais importantes telescópios do mundo, como o próprio telescópio espacial Hubble. Isaac Newton, que então já estava estudando o cometa, explicou a Halley que o cometa estava se movimentando dentro do que era previsto na lei da gravitação. E novamente, mais uma genialidade para conta de Newton. Ele próprio foi quem descobriu essa lei da física. Só um parênteses aqui então, Newton estava estudando o cometa com um telescópio que ele mesmo havia desenvolvido e uma lei física que ele mesmo havia descoberto. Se você não conhece muito da história de Isaac Newton, já pode começar a entender por que ele é considerado uma das mentes mais brilhantes da história. E um detalhe interessante, foi durante uma quarentena da epidemia da Grande Praga de Londres que Isaac Newton começou a elaborar essa teoria da gravidade. Então Newton explicou essa lei da gravitação para Halley da seguinte forma: um cometa, segundo essa lei, se movimenta numa elipse, ou seja, uma órbita mais esticada
explicada, em consequência da força do inverso do quadrado. Isso é, a força gravitacional que o Sol exercia no cometa diminuía com o quadrado da sua distância do Sol. Calma, nós não vamos entrar nesse detalhe. Halley, após entender a teoria e as explicações de Newton, ficou chocado, fascinado, encantado com todos esses incríveis cálculos matemáticos. Não esperava ouvir que o segredo dos movimentos dos corpos celestes, que deixou toda a humanidade perplexa desde que o primeiro ser humano olhou para o céu, pudesse ser explicado por essa lei da gravitação. Atordoado com tudo isso, Halley se ofereceu de pagar a publicação dessa teoria para Newton. E em 1687, Newton publicou seu trabalho épico Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que foi saudado como uma das obras mais importantes da humanidade. Com essa ajuda de Newton e a lei da gravitação, Halley percebeu que, se a órbita do cometa é uma elipse, seria possível calcular os seus movimentos e assim prever quando ele passaria no céu da Inglaterra novamente. Halley então dedicou vários anos até que em 1705 desvendou a órbita do cometa. Pesquisando os antigos registros sobre os cometas que haviam sido observados nos últimos 80 anos, percebeu que todos esses registros se tratavam do mesmo cometa, o qual estava dando essas voltas ao redor do Sol. E de tempos em tempos, quando se aproximava, podíamos vê-lo daqui da Terra. E assim Halley fez as contas e preveu que o cometa retornaria no ano de 1758, depois de Halley e Newton já terem partido. E então, quando realmente esse cometa reapareceu no Natal do ano previsto, foi batizado como o Cometa de Halley. Halley, como podemos perceber com essa história, não foi o primeiro a registrar a aparição desse cometa, e o seu nome foi atribuído como uma homenagem por ter descoberto que se tratava de um cometa periódico, o qual conseguiu prever o retorno. De acordo com a ESA, Agência Espacial Europeia, o primeiro relato de avistamento do cometa Halley foi no ano de 239 a.C., mas foi somente em sua última aparição, na mais recente, em 1986, que pôde ser observado em detalhes, tornando-se o primeiro cometa a ser observado por uma espaçonave, a Giotto, uma sonda não tripulada da ESA, que forneceu os primeiros dados da estrutura de seu núcleo e do mecanismo da cauda, que serviu para confirmar a hipótese de que os cometas são bolas sujas de gelo, ou de forma mais técnica, que os cometas são compostos por uma mistura de gelos voláteis como água, dióxido de carbono e amônia, junto com poeira cósmica. Outra coisa curiosa e bem interessante sobre os cometas está no vídeo que eu explico sobre chuvas de meteoros. Já dando um spoiler, é uma chuva de destroços que os cometas deixam para trás com essa cauda bonita e colorida, e que nós podemos ver essa chuva de destroços praticamente todos os meses. E para finalizar, você deve estar com uma dúvida que eu ainda não falei aqui. Quando o cometa Halley passará no céu novamente para eu poder ver e tirar umas fotinhas? A resposta é que está previsto para o ano de 2061. Comenta aí com quantos anos você vai estar quando o cometa Halley voltar. E se você não conhecia essa história de Halley, Newton e o cometa, curte esse vídeo, manda ele para aquele seu amigo que gosta de astronomia, que se interessa por esse conteúdo, e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixe aqui nos comentários qual outra história ou qual outro cientista você quer saber mais a respeito, que eu vou trazer ele em vídeo e eu leio todos os comentários. Então comente, se inscreva no canal, deixe o seu like, engaje aí. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!